E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades aí da semana passada, né? Da página 139, as atividades de 1 a 4. Essas primeiras aqui, elas já são bem simples, né? Então eu já deixei elas respondidas aí. E aí eu vou responder com vocês aqui essas que são mais elaboradas. Então vamos lá, lá na letra E, tá assim ó, menos 6 ao cubo. E aí eu tenho que observar uma coisa. Como esse valor está dentro do parênteses, né, o menos 6, ele vai se repetir lá na minha potência. Então vai ficar menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. E aí eu vou fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos com menos fica menos. E 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Então essa é a resposta da letra E. Na letra F, é praticamente a mesma coisa, só que agora eu não tenho o parêntese. Qual que vai ser a diferença então? Esse menos aqui, ele não está elevado ao meu expoente. Então ele vai ficar, vou conservar ele aqui e vou fazer 6 vezes 6 vezes 6. E aí conservo o menos, e aí 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E aí então eu tenho que essa potência dá menos 216. Aqui coincidiu de dar o mesmo valor, porque a gente tem expoente ímpar. Então, quando eu tiver base negativa com expoente ímpar, eu vou obter um valor negativo. Aqui eu tenho o menos, que não está elevado à potência, e também vou ter aqui um expoente ímpar. Então, ele também vai dar negativo, porque esse menos eu vou conservando ele lá. Se fosse um expoente par aqui, a gente teria diferença nos resultados. Esse resultado daria positivo, quando o menos está elevado, e quando o menos não tiver, ele vai continuar conservando aqui na frente, então ficaria negativo. Então, uma observação importante aí quando tiver parêntese ou não, tá? Aqui é a mesma coisa, menos 1/3 elevado à quarta. Então vai ser menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 de novo. E aí fazendo o joguinho de sinal, menos com menos fica mais, com menos menos com menos mais, então fica positiva. De novo, ó, base negativa com expoente par, o resultado vai ficar positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então essa é a resposta, 1,81 avos. Aqui eu tenho 8 quintos elevado ao cubo, né? Então vai ficar 8 elevado ao cubo, eu posso fazer assim também, separar o expoente para minha base, e 5 ao cubo. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. E 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. E 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Aqui não dá para simplificar, então deixa minha resposta assim em forma de fração. Agora, 3,3 ao quadrado. Aqui eu tenho número decimal. Como que eu faço com o número decimal, potências com o número decimal? Mesma coisa, vou multiplicar ele por ele mesmo, quantas vezes está indicado aqui. Então, 3,3 vezes 3,3. Multiplicando isso aí dá 10,89. Letra J. Agora eu tenho um expoente negativo. O que vai acontecer agora? Toda base, se ela não for uma fração, a gente sabe que a gente tem um aqui embaixo, né? Eu posso escrever ela em forma de fração, assim, colocando um lá no numerador. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver expoente negativo, eu vou inverter a base. Então é 7 sobre 1, fica 1 sobre 7. E aí eu coloco o expoente agora para minha nova potência, para minha nova base, e ele com o sinal trocado, né? Então eu inverto a base, 7 sobre 1 ficou 1 sobre 7, e troco o sinal do expoente. E aqui dá para fazer direto, né? 1 ao quadrado é 1 e 7 ao quadrado é 49. 7 vezes 7. Então essa é a nossa resposta. Aqui eu já tenho uma fração, então basta inverter. Então vai ficar 2 quintos sobre elevado ao cubo, né? Inverto a base e troco o sinal do expoente. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, 125 avos. Menos 9 elevado a menos 2. Mesma coisa, tem 1 aqui embaixo.
inverto a base. Agora eu tenho que tomar o cuidado aqui que a minha base é negativa, né? Então eu vou conservar o menos ali, elevado ao quadrado. Toda base negativa com expoente par, o meu resultado ele fica positivo. Então não precisa preocupar com aquele menos. 1 ao quadrado é 1 e 9 ao quadrado é 81. E aí eu tenho a minha resposta aí, fechando a questão 1. Na questão 2, ele pede para a gente mostrar que essa igualdade aqui é verdadeira. E como que eu faço isso? Eu preciso mostrar que toda essa expressão aqui, envolvendo um monte de potências, frações, potência de potência, é igual, equivale a essa expressãozinha aqui, ó, a vezes b elevado à sexta potência. E aí como que a gente mostra isso? A gente vai desenvolver esse lado dessa que ela é equivalente, né? O que ele pediu aí. Então, vamos lá. Vamos começar então resolvendo esses parênteses, né? Aqui eu tenho uma multiplicação com uma potência lá do lado de fora. A gente sabe que a gente pode pegar esse expoente e descer ele para cada um dos que está aqui dentro. Só que aqui no A eu já tenho A ao cubo, então eu vou ficar com potência de potência. Eu vou ficar vai ficar assim, A ao cubo, e aí eu vou colocar o quadrado aqui para ele. Então A ao cubo e o quadrado que desceu. Vezes B ao quadrado. Vezes, aqui eu já tenho potência de potência, e potência de potência eu resolvo multiplicando esses expoentes, né? Então vai ficar A elevado a menos 3 vezes 2 dá menos 6. Aqui eu vou repetir a fração. E aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Aqui a gente fez para multiplicação, a gente pode descer o expoente. Mas se for fração, uma divisão, eu posso fazer a mesma coisa. Então aqui vai ficar b ao menos 2 elevado ao quadrado, vai ficar b, não precisava desse parênteses aqui não. B elevado a menos 4, que eu vou fazer a multiplicação ali. E aqui a elevado ao cubo elevado ao quadrado, então vai ficar a elevado à sexta. E aí eu vou continuar resolvendo as potências aqui, ó. Então vamos começar de novo. A ao cubo ao quadrado vai ficar a sexta, vezes b ao quadrado, vezes a elevado a menos 6. E aqui embaixo agora eu vou fazer vou transformar essa fração numa multiplicação. Então vai ficar b elevado a menos 4 vezes esse a que está na parte de baixo da minha fração, esse a sexta, eu vou passar ele para cima. Eu estou invertendo ele, então ele vai ficar a menos 6. Eu estou invertendo ele, jogando ele para cima da minha fração. E aí, então, ele vai trocar o sinal. E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cancelar esse a sexta, esse a menos 6, né? Com esse outro a menos 6, porque eu tenho um em cima e um embaixo e eles estão multiplicando. Todo mundo em cima está multiplicando e todo mundo embaixo está multiplicando. Então, eu posso fazer isso. E agora eu vou aplicar as propriedades de potência que a gente já conhece também. A sexta, não tem mais nenhum A para eu trabalhar com ele, eu vou manter ele ali. E aqui agora com essas duas potências, eu vou escrever elas em forma de uma potência só. Eu tenho uma fração, então eu tenho uma divisão de potências. Então vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Porque propriedade de divisão de potências, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 2 menos, eu estou subtraindo os expoentes, menos 4, que é o segundo expoente. Então, o 2 é o de cima, menos da propriedade, e o menos 4 é o expoente de baixo. E aí agora eu vou resolver isso aqui. A sexta, menos com menos fica mais, não? Então vezes b, menos com menos fica mais, e 2 mais 4 é 6. E aí eu só vou organizar da forma que ele quer aqui, ó. Como eu tenho expoente comum nos dois, eu posso colocar em evidência assim, ó, a vezes b elevado a 6, porque se eu fizer o que a gente fez lá na primeira potência, descer o expoente que está aqui fora para aqui dentro, para todo mundo aqui dentro, a gente vai voltar nessa expressão aqui. Então aqui é só uma forma reduzida da gente escrever aquela expressão de cima. E aí a gente mostra que essa igualdade equivale a essa
expressão aqui. Essa bem mais simples trabalhar com isso aqui, né? Então, essa foi a resposta da número 2. Na questão 3, ele pede para a gente escrever como forma de uma só potência. Então, vamos relembrar as propriedades aqui, né? 3 à quinta vezes 3 à sétima, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, e vou somar os expoentes. 5 mais 7 é 12, então 3 elevado a 12. Só isso, ele não pede para calcular, ele só pede para reescrever a uma só potência. Aqui a gente tem 5 ao cubo vezes 25 elevado à quarta dividido para 5 ao quadrado. Eu já posso começar resolvendo essas duas potências aqui, ó. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. E aí a gente já some com essa fração. Vezes, esse 25 agora eu vou escrever ele em forma de potência. E para isso eu faço a fatoração. Fatoro 25, a gente vai descobrir que ele vale 5 ao quadrado, né? Então, eu vou reescrever ele aqui agora, sendo 5 ao quadrado. Só que ele já está elevado à quarta potência, então eu vou repetir ela aqui. Ó. Então, 5 ao quadrado era o 25, que eu fatorei e transformei em potência, e o 4 já era o expoente que já estava lá. E agora, propriedade de potência. Potência de potência, vou repetir a primeira, 5 elevado a 1, vezes 5, multiplico os expoentes, 2 à quarta, 2 e 4 é 8. E aí, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 5 elevado a 9. Letra C, mesma coisa. Tem o 4, tem o 8 e tem o 2. Então, já dá pra gente perceber que todo mundo aqui vai virar 2, né? Esse 2 elevado a 0 aqui, ó, eu vou começar cortando ele porque ele vai virar 1. 2 elevado a 0 é 1 e 1 não vai fazer diferença na nossa multiplicação ali. Então, ele não vai influenciar no resultado. Então, eu já posso sumir com ele dali. 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado, né? Então, eu vou reescrever assim, ó, 2 ao quadrado é elevado ao cubo, porque ele já tinha o 4, o 3 ali, vezes, aqui a gente cancelou já, e 2 elevado. Outro cuidado que a gente deve ter aqui, ó, aqui primeiro eu vou resolver essa potência que está no expoente. Eu tenho uma potência onde o expoente também é uma potência. Então, primeiro eu vou resolver essa potência que está no expoente. Diferente do que a gente fez aqui, ó. Aqui eu tenho potência de uma outra potência. Aqui eu tenho uma potência que o expoente também é uma potência. Então, a primeira coisa é resolver o expoente a potência do expoente. Então, vai ficar 2 elevado a nona. Embaixo, 2 ao cubo, que é o nosso 8, elevado à quarta potência, vezes 2 elevado à quarta. E aí, vamos simplificar isso aqui agora. 2 elevado à sexta, vezes 2 elevado à nona, sobre 2 elevado à 12ª, vezes 2 elevado à quarta. E aí, vamos juntar agora, né? Em cima eu tenho multiplicação, conservo a base e somo os expoentes. 2 elevado a 15. Embaixo também, 2 elevado a 16. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 15 menos 16 dá menos 1. Se fosse o caso um exercício de marcar x, né, uma questão objetiva, se tivesse essa alternativa, você poderia marcar ela. Ou você poderia escrever ela assim, 1 sobre 2. Conservando, invertendo a base e trocando o sinal do expoente, como a gente fez em alguns itens lá da questão 1. Então, poderia ser essas duas respostas aqui, tá? Como ele pede em forma de potência, pode deixar nessa forma aqui. 2 elevado a menos 1. Não tem problema, não. Letra D. Tem uma multiplicação de potências elevado a um expoente. Então, vamos começar, como eu consigo resolver essas duas potências, vamos começar por ela. Então, vai ficar x, que a base é x, conserva a base e soma os expoentes, elevado a 7. E essa potência agora ainda está elevado ao cubo, né? Então, vai ficar x elevado a 21º, a 21.
que é o 7 vezes 3 aqui. Então, essa é a nossa resposta. Percebe que o mesmo que a gente faz com números na base, a gente pode, em qualquer letra que aparecer, a gente pode fazer, as propriedades continuam valendo. Número 4. Ele pede para a gente transformar essa fração em uma das potências que estão lá nos itens, né? Então, vamos fatorar aqui o 64 e o 343. Fatorando o 64, a gente chega em 2 elevado à sexta. E fatorando o 343, a gente chega em 7 ao cubo. Então, reescrevendo essa potência aqui, vai ficar assim: 2 elevado à sexta por 7 elevado ao cubo. E aí, nas alternativas, a gente não tem essa opção, né? A gente tem as frações com base 7, com base 4. Então, a gente não vai reescrever em 2 elevado à sexta. A gente vai reescrever o 64 em potências de base 4. E como que eu vou fazer isso? Eu vou agrupar aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 2 é 4. Então, ao invés de ser 2 à sexta, a gente vai usar 4 ao cubo. Então, agora eu vou reescrever meu 64 343 avos aqui, sendo assim, ó, 4 ao cubo sobre 7 ao cubo. Como eu tenho expoente comum, eu posso colocar ele em evidência. Então, 4 sobre 7 é elevado ao cubo. E aí, se eu fizer a volta aqui, né, distribuir para cada um, eu vou voltar nessa potência aqui. Então, aqui a gente termina a nossa correção da semana. Então, uma boa semana de estudo aí para vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar que eu estou à disposição para ajudá-los. Tá? Boa semana e um abraço para vocês.